vocês têm na frente de vocês um aparelho celular com um aplicativo que se chama Waze. Quando você erra o caminho, ele começa a chorar, ele começa a se lamentar. O que ele faz? Ele já arruma normalmente e taca pau. Vambora, já arrumei. Qual o problema? Já está consertado, continua andando. Pode ter aumentado a distância do caminho, mas a gente não para. Então é isso que acontece na vida. Vocês estão vendo como tudo é uma oportunidade, se você está olhando, é uma oportunidade de crescimento? Vocês estão vendo? Ninguém ensinou a gente isso. Ensinou a gente a ficar chorando, a ficar se lamentando, a ficar pondo a culpa no outro. Uma parte do seu cérebro quer te manter numa zona primitiva, de conforto, sem que você mude a estrutura de pensamento que você tem. Quando você define exatamente o que você quer, quando você tem essa clareza, você vai começar a enfrentar desafios, dificuldades, problemas. A galera tem que entender que você precisa preparar para cair. Se você não se prepara, qualquer percalço que acontece pelo caminho vira para você um problemão. Tudo que vale a pena demora uma década. Vai ser difícil e é por isso que pouca gente está lá. Só que as pessoas não entendem isso. Elas desistem. Então, se tá doendo dentro da tua caminhada, parabéns, tá no lugar certo. Tá trabalhando muito, parabéns, tá no lugar certo. Porque se você trabalha, mas não dói, significa que aquele trabalho não te desafia. E o que não te desafia não te transforma. E o que não te transforma não te recompensa. Tudo que eu falo pra vocês, eu tô falando pra mim. Eu tô me lembrando o que eu tenho que fazer. Então lembra, tudo que uma pessoa fala pra outra, ela tá falando pra ela. Então, lembre-se dessa frase. Se você acha que você já perdeu, você tá certo. E se você acha que você ganhou, você também tá certo. Você que escolhe. Então, quando nós vemos uma dificuldade, você buscando a vida que você quer, você vai ter dificuldades nesse processo, porque a dificuldade é aquilo que você não planejou. E a pergunta é como você enfrenta essas dificuldades. Você precisa parar de se colocar frente aos desafios e circunstâncias da vida como uma vítima. Pare de se vitimizar, pare de colocar a culpa nos outros. Vai ser difícil, porque o que é difícil te desenvolve. Eu tenho que ir desenvolvendo habilidades que eu não tenho para que eu consiga fazer. E ninguém é capaz de impedir você de aprender. A vontade de desistir, se render aos prazeres do dia a dia, sempre vão bater na sua porta. Tenha consciência disso e esteja preparado para todos os dias ter força e coragem de recusar, se entregar, continuar firme na busca dos seus objetivos. A culpa é sua, meu. E vamos embora. Não tem, vamos embora. Já tem coisa para fazer. A sua função é se preparar. O resto é com Deus. O nome disso é fé, meu brother. Deus não falha na missão. Te convido hoje nunca mais responsabilizar ninguém pelos resultados ruins que você tem colhido. Eu te convido hoje a se tornar autorresponsável e ser o único responsável pelos seus resultados. E entender que quando seus resultados não estiverem bons, extraordinários, só tem um responsável, é você. Você trabalhou 3 dias e você cansou. Como que você pode cansar com 3 dias? Como que você pode cansar com 1 semana? Você deixou o sono pegar você. Você parou de fazer um negócio porque você teve fome. Se tá ficando pesado, não é pra você ficar com medo. E essa armadura, vai doendo romper essa armadura. Você é uma pessoa pequena, que tá se tornando uma pessoa grande. Crescer dói. A determinação, certo? Sabe o que é a determinação e a que a gente está conversando aqui? É fazer o melhor que você pode. Só isso. Só isso. É o melhor que você pode. Você acha que eu tô preocupado com o final do jogo? Nem um pingo. Nem um pingo. Eu tô totalmente tranquilo porque eu tô muito focado posse por posse. Posse por posse. Primeiro focado na defesa, focado no ataque, focado na defesa. O que vai acontecer do resultado é consequência de como eu tô jogando aqui. A minha hora vai chegar. A sua função é se preparar. O resto é com Deus. Só temos presente. E vou te falar mais, vai ao trabalho. Certeza absoluta do que o barato vai dar certo.
certeza absoluta que vai dar certo. Você não escolheu essa profissão, você não quis, você não tá fazendo barato com tesão, por amor, vai dar tudo certo. Então, quanto melhor você se tornar como ser humano, quanto melhor você se tornar como pessoa, melhor você vai se tornar como profissional e melhor as coisas vai fluir, vai encaixar. Essa é a missão. Melhoria pessoal diária. E você ouviu? Diária. Um dia de cada vez. É esse o barato. Focado aqui. E quando vir os pensamentos merda, já joga fora. Já joga fora. Quando vir os pensamentos merda, e vão vir, é pra te pegar nos momentos que você tá fragilizado, que você não tá legal. Não alimenta eles. Joga pra fora, vai fazer outra coisa, entendeu? Vem, cola na live, vai trocar ideia, vai estudar, vai fazer, vai correr, sabe? Joga os pensamentos pra fora. Não fica alimentando barato. Meditação, oração, vamos pra cima. Não dá pra esconder a vida. A vida confronta mesmo. Mas quando você é confrontado pela vida e não culpa outra pessoa pelos seus resultados, nesse momento você cresceu. Aquilo que te dói agora, o processo que te incomoda agora, quando conectado com o teu propósito, se transformará na tua maior alegria, porque tudo aquilo que está conectado com o processo só tem um motivo: aumentar o seu valor. Quanto maior o processo, maior o valor. O silêncio torna o ser humano forte, porque faz com que ele se condense em si mesmo, com que ele se concentre. Já o barulho enfraquece o ser humano, porque promove a dispersão. Tudo aquilo que dispersa o ser humano o enfraquece, e aquilo que o condensa e concentra o torna forte. E daí nós entendemos de forma fácil por que as pessoas são fracas hoje, em sua maior parte. Porque elas não têm motivação, porque elas não têm confiança em si mesmas e porque elas não conseguem levar seus objetivos adiante. Porque elas são demasiadamente barulhentas. As pessoas falam demais, elas fazem barulho demais, elas pensam em demasia, mas não pensam nada que presta, em sua maior parte, e isso apenas promove desperdício de energia, perda de tempo. O ser humano se destrói a si mesmo quando ele se dispersa. Ele acaba se diluindo, ele perde a sua integridade, a sua individualidade. E isso nós podemos observar aos montes hoje. Poucas pessoas têm individualidade, têm integralidade, confiança em si mesmas, coragem, determinação, ou seja, poucas pessoas são fortes, poucas pessoas têm força de espírito, porque estão aí falando demais, desperdiçando a sua energia. Então, o silêncio é algo importantíssimo na vida das pessoas. Elas nem imaginam o quão isso pode lhes tornar fortes e poderosas. Enquanto o sono estiver na sua vida, enquanto o cansaço estiver na sua vida, você não vai enxergar. Meu brother, viva do presente, é tudo que você tem. Faz o barato, focado, concentrado, vivendo no presente, que o que vai acontecer no futuro é consequência do que você está fazendo agora. Você não precisa se preocupar se você vai arrumar o barato, se você não vai, quando você está muito ocupado com o presente. Eu tô aqui, eu tô foda, eu tô faminto. As coisas vão se encaixando naturalmente. As pessoas odeiam os problemas. As pessoas odeiam o fato de falhar. As pessoas odeiam o fato de errar. As pessoas odeiam o fato das coisas não serem exatamente como elas planejaram. São poucos os dias que você irá vencer, mas todos os dias você vai ter que lutar. Você vai ter que encarar de frente. As coisas não vão acontecer da forma como você planejou. Porque é fato, o problema vem na sua vida e você vai ter que de alguma forma agir, reagir àquele problema. Vai ter dor e vai dar trabalho. O que você faz? Avança. Por que é que você coloca a sua energia e o seu foco em coisas que você não consegue fazer agora?
ao invés de focar nas coisas que você pode e que são possíveis que você realize agora. O futuro é consequência do que você faz agora. Elimina essa bosta da tua vida, cara. Para de ficar pensando no futuro que não existe. Só o presente é tudo que você tem. Porra, foco na missão. Deixa que o futuro se arruma. Uma pessoa vitoriosa, uma pessoa de sucesso, ela é persistente, porque ela caiu a primeira vez, levantou, caiu a segunda e levantou, talvez tenha caído a terceira e levantou. A persistência é definitivamente mais importante que o talento. Você ora pela chuva e tem que estar disposto a lidar com a lama. A dor, o cansaço, tudo isso faz parte do processo do crescimento. Se tá difícil pra você, é sinal de que você tá plantando alguma coisa. Não vai ser sem dor. Não vai ser fácil. Tem pessoas desistindo porque não sabem que estão apenas a alguns passos do maior romper da sua história. Se você não tá disposto, né? Se você tem medo da escalada, você não merece o topo da montanha. Depende 100% de mim. Se eu quiser, realmente, eu vou lá e faço. Não importa o que aconteça. Se a minha vida dependesse de fazer tal coisa até tal data, eu faria. Essa é a essência que existe dentro de você. Nem sempre você vai acordar motivado. Você já sabe o que tem que ser feito. Para que você faça o que tem que ser feito, mesmo sem estar motivado, aprenda a ter disciplina. Isso vai ser crucial para o seu sucesso. Quando você fica em casa, escondido, atrancafiado, o risco é menor, mas a vida também será menor. A vida também será pequena. Para ter as coisas, tem que trabalhar. Não dá para ser bom numa coisa que você faz pouco. Não dá para ser grande fazendo pouca coisa. Tem que ter constância, tem que ter disciplina. Eu tô na batalha, eu tô na guerra, eu tô pondo intensidade na minha vida com potência. Tô aqui disposto. Eu tô correndo risco de me frustrar, de não dar certo, de me decepcionar com as minhas escolhas. A vida é perde-ganha, não adianta. Você viu que quando você pergunta, você já tem a resposta? Você já parou pra pensar? Você pode trampar, correr e conquistar tudo de novo e melhor. E ainda melhor. Só que no meio disso tudo tem uma grande oportunidade. É que a gente escolher. O que tem, independente disso, tem um preço. E o universo te cobra, tirando o que você mais gosta. Só que aí tá uma grande oportunidade de crescimento, de evolução e de sangue no zóio pra ver se você é zica mesmo. Pra ver se você quer redenção de verdade. Pra ver se você quer evolução mesmo. O universo testa. Você não pediu, você não é trabalhador, você não tá no corre, seja o que for. Tem que estar no corre. Você não tá na disposição? Mostra pra nós que você é foda mesmo. A conduta daqui pra frente, ela vai sendo cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Só que você tem duas opções. Você tem opções. Você pode chorar, pode se revoltar. Então você tem essa opção. Ela é uma opção válida. Você tem o livre-arbítrio para fazer. Ou você pode levantar e começar a ir atrás do que você veio aqui fazer. Vamos atrás de uma melhor ainda. Quero algo melhor para você se mexer mesmo. Às vezes tá paradão. Começa a fazer uma autoanálise na minha vida, na tua vida. Eu não te conheço. Eu não sei como é que tá a sua vida. Só que veio o destino e falou, se orienta, João. Então, você tem a opção. Posso começar a me cuidar melhor, eu posso começar a tratar as pessoas melhor. Aí você começou a se mexer, começou a movimentar uma energia de abundância, de corre. Agora imagina o que vai te esperar lá na frente. Então, o exemplo que eu quero te usar para você se livrar do sentimento de frustração, do porquê eu, é porque é você. Deus é perfeito, Deus não falha. Perfeito. Não existe nada acontecendo com nós que a gente não mereça.
primeira coisa que a gente tem que entender é: o mundo é injusto. Ponto. Ele é, sempre foi e sempre vai ser. Eu tenho duas opções: ficar me lamentando que é injusto ou resolver o meu problema. A gente se acostuma e aos pouquinhos a nossa vida vai sendo devorada, uma pequena mordida de cada vez. E aí, muitas vezes, quando a gente se dá conta, lá se foi um pedaço enorme da nossa vida, devorado aos pouquinhos. E quando isso acontece, frequentemente, não tem mais volta. Esse pedaço da nossa vida já se foi e agora nós temos que aprender a conviver com a cicatriz deixada pela ausência dele. A gente se acostuma, mas não deveria, porque as consequências de se acostumar são muito perigosas e muito tristes. E a grande pergunta, então, que fica para nós é: por que nós nos acostumamos com as coisas que nos fazem mal? As coisas que nos deixam infelizes ou que nos impedem de conquistar a felicidade que nós tanto desejamos. Para de ficar aí 3, 4 horas no Facebook lá, rodando a telinha. Tá perdendo teu tempo, cara. Para de ver novela. Para de reclamar da vida, age. Larga aquele emprego que não te valoriza. Faz isso daqui, cara. E qual é o limite para o nosso crescimento? Não tem limite. Não tem limite. O limite é a gente que coloca. Quando a gente acredita que o mundo que nós vivemos é aquele que nos foi apresentado e ponto, e a gente se conforma. E ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Será que vale a pena os objetivos que você tem? Nós temos que estabelecer objetivos que vale a pena a gente brigar por eles. O que você faria que você não está fazendo? Ou que você deixaria de fazer o que você está fazendo? Se você deseja construir uma vida que te orgulha, que quando você chegar lá na frente, você vai olhar para trás e você vai sentir orgulho e não arrependimento, você precisa de conhecimento. Como as tuas emoções funcionam, como são as engrenagens da tua mente, como funciona o teu comportamento. Nós, seres humanos, sofremos mais na imaginação do que na realidade. As dores e as dificuldades são reais, claro que são, mas o sofrimento é uma escolha. Quando a tua dor é real, escolher o sofrimento significa viver escravo dessa dor. E muitas vezes nós sofremos por coisas que existem quase que exclusivamente dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. Isso é uma questão de foco. Quem dá foco à dor, ao problema, à angústia, está escolhendo viver sofrendo. E aí eu te faço uma pergunta. Onde está o teu foco? É em alimentar uma dor? Em lamuriar as dificuldades? Ou teu foco está em controlar aquilo que está no teu alcance, para você enfrentar os teus obstáculos, para você combater o que te machuca, para você conquistar uma existência que te orgulhe? O que é terrível? É você passar os próximos 10 anos da sua vida trocando sua paixão por dinheiro. Você está trocando o seu sonho por dinheiro. Isso é a pior coisa que alguém pode fazer. Vá viver o que você ama. Justo ou não injusto, eu posso trabalhar para resolver o meu problema. Não me interessa se é justo, não me interessa se é injusto. Agora, a minha vida eu quero resolver agora. Não existe acordo com o fracasso. Ou tu tá espancando o fracasso, ou ele tá te espancando. Então tá cheio de morto-vivo aí andando. Por quê? Ele morre quando ele desiste dos sonhos dele, quando ele se acomoda dos sonhos dele. Você sabe qual que é a diferença entre um sonho e uma meta? É uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia não é meta, é sonho. Você já percebeu que não tem algum dia no calendário? Então primeiro eu tenho que transformar o sonho na meta. Como é que eu transformo o sonho na meta? Colocando uma data. Por que para mim as coisas não dão certo? Por que a minha vida é tão difícil? Pergunta errada. Você tem que ser maestro da sua vida e não prisioneiro dela. O que acontece do lado de fora com você é apenas o mundo te dando oportunidades para você crescer. Cada desafio é um crescimento. Ninguém cresce de tapinha nas costas, amigo. Se você quiser só ouvir tapinha nas costas, então não dá para viver nesse mundo. Se a vida tá difícil, se fortalece mais. Não espere que a vida seja fácil. A vida não tem que ser fácil. É você que precisa se fortalecer. Vencer sempre não vai ser requisito para você realizar os seus sonhos. Eu te convido hoje nunca mais responsabilizar ninguém pelos resultados ruins que você tem colhido. Eu te convido hoje
a se tornar autorresponsável e ser o único responsável pelos seus resultados. E entender que quando seus resultados não estiverem bons, extraordinários, só tem um responsável. É chato dizer, mas quando você morrer, não se preocupa. Não se preocupe com o seu corpo. Porque os seus parentes vão cuidar do que for necessário. Vão tirar as suas roupas, vão lavar teu corpo, vão te vestir, vão te tirar de dentro da sua casa primeiro, vão te levar lá para sua nova morada mais tarde. Muitos virão se despedir de você no seu funeral. Alguns vão cancelar os seus compromissos e vão faltar ao trabalho, compromissos, etc, por causa do teu enterro. Embora a maioria deles nunca tenha feito esse tipo de coisa quando você estava vivo.